Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da segunda carta aos Coríntios. Estamos no capítulo 4, verso 13. Eu vou ler então verso 13 até 18, terminando com isso o capítulo 4. Assim como está escrito, criei, por isso falei. Nós, tendo o mesmo espírito da fé, também cremos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também ressuscitará a nós por Jesus e nos apresentará convosco. Então, tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça, tendo se multiplicado entre muitos, faça proliferar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não esmorecemos. Mesmo que o nosso homem exterior siga decaindo, o interior está sendo renovado dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea aflição está produzindo para nós uma medida de glória eterna sem limite. Ao passo que não atentamos nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Verso 13, criei, por isso falei, é uma citação de Salmo 116, verso 10, embora não... Se eu não disse, está escrito mesmo, está lá. E é assim mesmo. Nós falamos com base no que cremos. Então, não há mistério quanto a isso. Cremos e por isso falamos. Mas o que estamos crendo exatamente? Nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também ressuscitará a nós por Jesus. Exatamente aquilo que nós já temos repetido tantas e tantas vezes. Sem a ressurreição de Jesus, também para nós não iria ter. A nossa depende dele, ou da dele. Inclusive, os corintianos, para entender o que está sendo dito no verso 15, como a graça de Deus foi se espalhando, quer dizer, ia sendo repassada, então isso fazia também proliferar a ação de graças para a glória de Deus. Então Deus está recebendo aquilo que Ele quer. Ele está recebendo o agradecimento através das pessoas que estão sendo alcançadas pela graça dele. Então, diz ele no verso 16, por isso que não esmorece, isto é, o homem interior não deve esmorecer, o velho homem exterior, aí não tem jeito, né? Você pode enganar o espelho, mas você não pode enganar o organismo, ele segue envelhecendo e vai se acabando e é assim mesmo. Mas o nosso homem interior, espiritualmente, nós não temos que decair. Aliás, muito pelo contrário, havemos de estar sempre crescendo, melhorando, subindo. Por quê? Porque verso 17 diz que a nossa leve e momentânea aflição está produzindo para nós uma medida de glória eterna sem limite. Enquanto estamos aqui, nós achamos que tudo aqui é muito importante e coisa e tal, mas uma vez que nós ficamos convencidos de que existe uma vida eterna, então 60 anos aqui, 70 anos aqui, 80, 90 que seja, isso aí é pouca coisa, isso aí não se compara. Então, havemos de viver aqui visando a eternidade e como vai ser. Então, glória eterna, isso me faz lembrar, aliás, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 14, talvez você se lembre.
aquele negócio de construir com ouro, prata, pedra preciosa, ou então com madeira, feno, palha. Quando fazemos as coisas em prol do reino de Deus cá embaixo, isso é tipo, essas coisas viram ouro, prata, então essas coisas vão para o céu, passam pelo fogo, essas coisas vão para a nossa, digamos, a nossa poupança no banco do céu. Exatamente isso. Glória eterna sem limite. Cá embaixo estamos cercados com as coisas visíveis. Não tem jeito, não é? Mesmo assim, havemos de atentar nas coisas invisíveis, porque é elas que são eternas. A questão é exatamente essa que cada um deve fazer para si. Ó. Eu estou atentando em quê? Você está atentando as coisas meramente visíveis? Você está meramente... A sua vida gira em torno das coisas deste mundo ou a sua vida gira em torno do reino de Deus e da glória dele, enfim, etc. Chegamos então agora ao capítulo 5. Vou ler meramente os primeiros 4 versos, para começar. Pois então, sabemos que mesmo que a nossa casa terrestre, tipo tenda, venha a ser destruída, temos uma moradia da parte de Deus eterna nos céus, não uma casa feita com mãos. De fato, nesta tenda gememos, ansiando por estar vestidos da nossa habitação celestial, já que, obviamente, uma vez vestidos, não seremos encontrados nus. Sim, estar nesta tenda é mesmo uma opressão, e por isso gememos. Não tanto para querermos ser despidos, e sim para sermos revestidos, para que o mortal seja tragado pela vida. No verso 5 a 11 ele vai continuar, mas vamos parar aqui e ver o que está dito. O que está aqui não tem mistério, né? Quer dizer, o fato cruel é que estes nossos corpos físicos nos servem muito bem, porque é mediante o nosso corpo que a gente lida com o mundo que nos cerca. Mas, exatamente por ser um corpo físico, tem suas limitações e às vezes ficamos doentes, ou então a gente se machuca, ou então. Chega então a velhice, e o tempo sempre ganha no fim. E o fato cruel é que tem momento que a gente fica gemendo mesmo. Né? A gente fica gemendo porque é o jeito. E a gente, nesse momento, como seria bom a gente poder partir daqui e já poder, assim, curtir a nossa habitação celestial, como seria ótimo. Né? A questão, no entanto, é que enquanto não formos revestidos com a nossa tenda celestial, a gente ainda precisa da tenda física cá embaixo, para não ficar, na expressão aqui de Paulo, ficar nu aqui no verso 3. É isso que ele diz no verso 4. Não é para ficar... Não, queremos ficar despido. Não, ficar despido não é o caso. Queremos mesmo ser revestidos para que o mortal seja tragado pela vida. Agora, atenção, este parágrafo que eu acabo de ler, 1 a 4, diz respeito unicamente aos remidos. Somente eles têm a expectativa de melhorar sua roupa, sua tenda, sua casa. Quanto aos perdidos, o mortal será tragado pela morte. E ficarão nus, mas seguirão existindo. Você sabe que morte significa separação, não significa cessação de existência. Então, a vida eterna tem a ver com uma qualidade de vida, porque a morte eterna também é outro tipo de existência, mas é existência, sim. Mas a vida, eu escrevo a vida com V maiúsculo. Prosseguindo, vamos ler agora versos 5
a primeira metade do verso 11, que para mim a segunda metade já vai com o parágrafo que segue. Ora, é Deus que nos preparou para esse mesmo propósito, o qual nos deu também o Espírito como penhor. Assim estamos sempre confiantes, mesmo sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos longe do Senhor, pois andamos por fé, não por vista. Aliás, estamos mesmo confiantes ao preferir deixar este corpo e estar em casa com o Senhor. Sim, por isso nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele, quer em casa, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos expostos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que merece pelas coisas que fez por meio do corpo, quer boas, quer más. Então, conhecendo a intimidação do Senhor, procuramos convencer as pessoas. O verso 5 nos traz uma verdade tremenda. O Espírito Santo dentro da gente é a nossa garantia de que pertencemos a Deus, é a nossa garantia de que fazemos parte do reino, que temos esperança no céu. É o penhor, é o primeiro pagamento do contrato de vida, assim podemos dizer. Então, se você não tem o Espírito Santo, é porque você não tem contrato. Lamento muito, você não tem contrato com Deus se você não tem o Espírito. Porque, como o batizador disse a respeito de Jesus, que ele vos batizará com o Espírito Santo. E eu entendo que isso acontece quando a gente crê para dentro de Jesus. Aí Jesus batiza com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo na gente é exatamente a marca de Deus na gente, mas também é o nosso penhor, é a nossa garantia, é o primeiro pagamento da vida eterna que estamos recebendo. Coisa tremenda, coisa linda mesmo. Agora, como já tenho dito, a vida eterna é uma qualidade de vida, é uma vida com Deus, em comunhão com Deus. E isso aí, obviamente, podemos começar a viver já aqui. Enquanto estamos confinados aqui neste corpo físico, nós estamos longe do Senhor. Assim, o Senhor Jesus está sentado agora à direita do Pai. Quem representa Deus na vida da gente é mais o Espírito Santo. Diz no verso 7, andamos por fé, não por vista. Quer dizer, no momento estamos aqui e então tudo que afirmamos a respeito da eternidade e tal, só a gente faz por fé. Cremos, tal, mas a gente não está vendo, não tem como provar cabalmente, a gente não foi lá para voltar. Agora, no verso 8, tem outro texto, me esqueço no momento onde fica, que é mais claro, mas aqui no verso 8 é um verso que me leva a entender que quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, ele esvaziou o seio de Abraão, quer dizer, o lado de Hades, no Antigo Testamento, Sheol, dos santos. Eu creio que esse lado agora está vazio. Olha o que está dizendo aqui, verso 8. Estamos mesmo confiantes ao preferir deixar este corpo e estar em casa com o Senhor. Agora, se você vai estar em casa com o Senhor, você tem que estar onde Ele está, ou não. Então, se você está em casa com o Senhor, você está com Ele, e Ele está no céu, à direita do Pai. Então, deixando este corpo para trás, diz respeito naturalmente à nossa morte física, entendo então que nós que somos de Jesus, o Espírito vai direto para estar com Ele. O nosso corpo fica por aqui, é claro. E a ressurreição é realmente reunir espírito e corpo, só que nesse caso o nosso corpo será glorificado. Graças a Deus. Agora, como é que ele fala de estar confiante a esse respeito? Você sabe que tem religião que não te proporciona tanta confiança assim, o pessoal não sabe como é que vai ser.
Olha, verso 9. Por isso nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele. Quer dizer, quer aqui, quer não. Por quê? Porque vem aí, gente, a prestação de contas. E a prestação de contas para nós é o tribunal de Cristo. Os perdidos vão enfrentar o juízo do trono branco. Isso é outro momento, né? Outro caso, outra história. Nós, os convertidos, os regenerados, nós vamos prestar conta sim, todo mundo presta conta, mas a nossa prestação será perante o tribunal de Cristo. E veja como fica essa prestação. Cada um receba o que merece pelas coisas que fez por meio do corpo, isto é, aqui, nesta vida, quer boas, quer más. Agora, se nós formos sábios, como Paulo, nunca vamos esquecer dessa prestação de conta. Se ele era confiante, ele estava sempre lembrando. Nós também temos a mesma confiança. Precisamos sempre pensando em levar a vida de sorte a sermos agradáveis a Deus. Veja, outra vez, que a ênfase aqui é no que fazemos. É no que fazemos, e não o que você acha que é o que fazemos. Pelas coisas que fez por meio do corpo. E com o corpo você não pensa, com o corpo você faz. Agora, verso 11. Eu li assim, então, conhecendo a intimidação do Senhor. Acho que a sua Bíblia talvez não tenha exatamente esse vocábulo, mas é isso que eu entendo. Seguinte, a santidade de Deus é uma qualidade agressiva, que ataca qualquer coisa má que se atreve a se aproximar. E essa santidade realmente intimida. E seremos julgados por ela. Lá atrás, um tal de Jonathan Edwards pregava com base nisso e com efeito extraordinário. As pessoas caíam no chão, clamando a Deus. Mas hoje em dia, infelizmente, são poucos os que seguem o exemplo dele. Agora, num nível muito interior, é claro, eu digo que, no entanto, uma verdade é que pessoas mundanas tendem a se sentir incomodadas na presença de alguém que é santo. Naturalmente, você tem que dar demonstração de que é santo. Às vezes, ao ponto de reagir agressivamente. Na medida em que Satanás aumenta o seu controle sobre o mundo e a cultura que nos cerca, eu digo que tal reação agressiva vai se tornar cada vez mais comum. Talvez você já tenha experimentado um pouquinho disso. Então é por isso, dizendo ele, que procuramos convencer as pessoas. Havemos de conversar. Olha, gente, vem prestação de contas ali. Vamos pensar, vamos avaliar as nossas vidas. Agora, eu entendo que a partir da segunda metade aqui do verso 11, então Paulo vai falar do para quê que Cristo morreu. Nós às vezes falamos do por que não, o para quê. Lendo então somente até a segunda metade, 11 e 12. Não, eu vou ler até o verso 15. Somos bem conhecidos a Deus, e espero estarmos assim a vossas consciências também. Ora, não estamos nos recomendando a vocês novamente, mas estamos dando ocasião a vocês de se orgulharem acerca de nós, para que tenham resposta aos que se vangloriam na aparência e não no coração. Se estamos fora de si, é por Deus. Se somos sensatos, é por vocês. Porque o amor de Cristo nos controla, tendo chegado a esta conclusão, já que um morreu por todos, segue-se que todos morreram. E ele morreu por todos para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por todos morreu e foi ressuscitado.
a primeira metade não tem muito que comentar. Só essa questão de ele proporcionar a esse pessoal, aos coríntios, assim, a munição para poderem dar resposta aos que se vangloriam na aparência e não no coração, na realidade. Eu entendo que Paulo vai dar mais detalhes sobre esse exato assunto mais tarde nesta carta. Então, como esse assunto vai voltar, então vamos deixar para lá a explicação melhor, porque lá é mais completa a explicação. Então, verso 13. Uns e outros acham que estamos fora de si. Você se lembra no caso do próprio soberano Jesus, certa feita veio a mãe, os meus irmãos, querendo, sei lá, resgatar ele, achando que ele estava fora de si e tal. Não necessariamente. É que o amor de Cristo nos controla, dizendo ele no verso 14. É isso aí. O amor de Cristo nos controla, nos motiva. Chegamos a uma conclusão. Se ele morreu por todos, que Jesus morreu por todos. É verdade que nem todo mundo se vale, mas que morreu por todos, morreu. Segue-se que todos morreram. E aí, o que é isso? Sendo que todos pecaram em Adão, todos também morreram nele. E assim, dando o remédio, a solução, a saída, a morte de Jesus potencialmente pagou por todos. Quer dizer, o salário do pecado é a morte, e esse salário tem que ser pago. Ou a gente paga ou alguém paga, e ninguém tem como pagar pelo outro, porque todos nós somos pecadores. Então, somente Jesus, que nunca pecou, é que podia. Só que nem todo mundo, obviamente, aproveita esse benefício. É uma coisa, portanto, meramente em potencial. Agora, o que quero chegar mesmo é aos versos 15. Isso aqui nem sempre é adequadamente explicado nas nossas igrejas. Aqui nós temos o para quê da morte de Cristo. Não o porquê, o para quê. Ele morreu por todos para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por todos morreu e foi ressuscitado. Todos aí é uma tradução da melhor linha de transmissão. A sua Bíblia diz, eles, não faz diferença. Agora vamos à questão. Jesus espera que vivamos para Ele. As declarações mais claras do para que da morte de Cristo, Jesus Cristo, começam por Romanos 14 e verso 9. Lá diz que Jesus morreu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, é isso. Do ponto de vista de Deus, a questão não é tanto salvar a gente do inferno. Isso aí é um subproduto, digamos. Sim. Deus quer nos livrar do inferno, está tudo muito bem. Mas isso é um subproduto, digamos. O Senhor Jesus enfrentou a morte, tal e tal, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, o texto aqui, já no meu ver, já estaria como que em segundo lugar. Aqui também diz, para que os que agora vivem nele não vivam mais para si, mas para ele, para o reino dele, tal e tal. Certo. Filipenses capítulo 2, versos 8 a 11, também trata do assunto, mas aí está falando mais a respeito da vitória final, tudo bem. E em Hebreus 2 e 14 diz que ele veio para destruir Satanás. E naturalmente isso era necessário a caminho dele ser Senhor e assim por diante. E também para nos livrar das consequências do pecado, enfim. Então, destruir Satanás era necessário a caminho. Como bem diz
Romanos, capítulo 10, verso 9. Se confessares com tua boca Jesus é Senhor, serás salvo. Não é citar, confessar com a boca não é meramente você pronunciar as palavras. Isso é uma declaração de compromisso da parte da gente. Jesus é Senhor, quer dizer, Ele é meu Senhor. Será salvo. Então, é isso.